Boa tarde, querido ouvinte. A gente está começando mais um Visões Populares, trazendo para você entrevistas exclusivas produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. Eu sou a Flora Vilela e hoje, pela primeira vez ao vivo, aqui no estúdio do Sindeletro, a gente está com a Laura Sabino, militante do MST, historiadora e youtuber. Tudo bom, Laura? Tudo bem, Flora. Que honra estar aqui com o Brasil de Fato, estar no Visões Populares. Primeira vez em vídeo. Olha, isso é um marco, a gente tem que comemorar. E eu tô muito empolgada para essa nossa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Bom, então hoje a gente trata sobre o tema de especialidade da Laura, que é o território das redes sociais. A gente fala também sobre essa disputa no ano eleitoral, que tem tudo para ser a disputa mais acirrada aí dos últimos anos, talvez desde a redemocratização. A gente fala também sobre a vivência dela no MST e a recente viagem dela à Venezuela. Então, bora começar. Por aqui você curte e comenta o episódio, compartilha com quem se interessa pelo tema e vamos para a entrevista. Bom, Laura, eu queria começar te pedindo para se apresentar, contar para os nossos ouvintes um pouquinho da sua trajetória. Bom, meu nome é Laura Sabino, eu sou produtora de conteúdo digital, assim, ajudei a capinar a internet, o campo de esquerda, assim, tem 8 anos que eu produzo conteúdo de vídeo, mas antes eu já produzia conteúdo nas redes sociais de uma forma mais assim, memética, no Facebook, de outras formas. E sou neta de sem terra, então isso foi muito importante para mim. Filha de pai militante, que também foi aquela faca de dois gumes, ter pai muito militante, porque ao mesmo tempo que você tem uma vontade de romper, você cresce tendo acesso a determinadas discussões. Então eu sempre fui muito... minha militância sempre atuou muito no campo e na cidade ao mesmo tempo. Então, nos territórios, nos cursinhos populares, em frente de enfrentamento de violência contra a mulher e, ao mesmo tempo, também presente dentro dos territórios do MST. Assim, eu tenho lembrança muito novinha no Quilombo Campo Grande, assim, na Ciranda. Então, a minha atuação é essa hoje. Bom demais. Bom, e aí, então, para começar a nossa conversa, eu queria começar pensando nas redes em si. Então, é muito comum a gente ter uma interpretação crítica sobre a formação do que a gente chama de bolhas virtuais na internet. Então, ambientes em que só está presente um viés e que se concorda muito com aquele viés, impossibilitando o diálogo de perspectivas diferentes, né? Por outro lado, também existe uma interpretação muito grande desse ambiente digital como um ecossistema de redes. Queria que você trouxesse para a gente um pouquinho da sua prática e também, enfim, do que se acumula nesses anos todos de atuação. Como você interpreta o funcionamento das redes sociais hoje? Então, como uma pessoa que viu diversas fases das redes sociais, eu acho que o que a gente mais precisa focar aqui quando for pensar em rede social é que o grande interesse da rede social é, como todo veículo de comunicação em massa, levar alguma informação em troca de publicidade. E como que isso é feito? Isso é feito mantendo você o maior tempo possível dentro das redes. Então, por exemplo, a lógica das bolhas, ela se esgotou de determinada forma. Assim, isso não quer dizer que acabou os nichos. Os nichos ainda existem dentro das redes sociais. Mas aquela ideia do Facebook, em que só chega para você coisas que tem um viés de confirmação e que você vai gostar muito, que você não vai ter acesso a um discurso do outro, caiu. Quando a gente pega, por exemplo, o formato da timeline do TikTok ou do Twitter, o que a gente vê é o contrário. É um estímulo ao embate. Você vê que hoje o formato mais consumido no YouTube é de debates. Então, de novo, a gente está sendo colocado numa posição de discordância. Acabei de chegar em 1 milhão de seguidores no Instagram e foi muito interessante porque foi numa semana em que eu recebi muito ataque. Então, a ideia de pensar que um dislike num vídeo ou não gostar, isso gera algo de ruim para o influenciador ou para aquele ecossistema que está sendo montado, é um erro. Porque o que a rede social está pensando é o tempo de tela que você está tendo. Se você está gostando, se você não está gostando, se você está consumindo ecossistemas bizarros, como a gente está vendo agora, assim, em relação a crianças, para eles não importa. O que importa é o tempo que você vai ter retido ali para eles poderem gerar anúncios. Então, a lógica de bolhas é uma lógica que eu acho que é importante para a gente pensar sobre o processo das redes sociais, mas hoje pensar muito mais no algoritmo enquanto comunidade e quanto mais ecossistema é mais interessante para a gente pensar. Assim. E aí, para o nosso ouvinte, assim, o que seria a analogia com o ecossistema? Eu acho que
fala dessa permeabilidade, né? Mas, enfim. Sim. Olha, quando a gente pensa, por exemplo, em um território da Amazônia, você tem ali uma árvore muito importante que macacos moram nela e ela produz um fruto muito específico que um tipo de pássaro come ali. E aí, quando esse pássaro vai fazer suas necessidades, ele aduba o solo de uma forma. Então, você cria uma forma de que essas coisas elas são complementares, essas coisas se complementam, elas se encaixam e uma coisa leva a outra. Você precisa de determinada espécie de animal para que determinada planta exista. Você precisa que funcione direitinho a forma que, sei lá, o sol, a chuva está caindo, para que a gente tenha esse ritmo fluindo. Então, dentro das redes sociais, o que existe, por exemplo, hoje? Uma pessoa pode não gostar, né? Assim, vou pegar um exemplo de um vídeo que eu fiz, que é do Che Guevara, e que hoje é o vídeo mais visto do mundo dentro da plataforma do YouTube sobre o Che Guevara. Mesmo quando a gente tem o Brasil Paralelo fazendo vídeos com 20 milhões de dinheiro na meta para anunciar o vídeo. E o que acontece? Muitas pessoas que tinham visto o vídeo do Brasil Paralelo tiveram acesso ao meu vídeo, porque o tema era Che Guevara. Então, eles viram aquilo, tipo, a partir do momento em que você tem um influenciador de direita e termina o vídeo dele, é te mostrado um conteúdo de um influenciador que tem um pensamento ou parecido ou oposto. Então, quando a gente pensa em rede social, a ideia liberal de disputa individual, que é bom a Laura sabendo ser a maior, isso não se encaixa, é ruim. É ruim ter poucas pessoas fazendo conteúdo de esquerda, porque o conteúdo político ele precisa de estar circulando dentro de um ciclo, porque senão o que vai ser passado e o que vai ser retratado é um ciclo de direita. E o que a gente está vendo hoje é que está chegando muitos influenciadores de esquerda, então esse ecossistema da política dentro da internet está se modificando. Então, eu lembro que no começo era muito interessante a Rita Von Hunt, por exemplo, num vídeo falar eu indico o canal da Laura Sabino, isso é bom, assistam o canal da senhorita Bira. A gente faz isso porque a gente entende que dentro dessa lógica das redes, mesmo a gente não concordando 100% com a ideia de determinado influenciador, dentro dessa lógica, esse suporte é importante. É importante a gente não estar sozinho. Tá certo, Laura. E aí, enfim, pensando então nessa questão da rede, né? Além do viés da própria rede, que é muito debatido, a gente já, enfim, tem um amplo conhecimento de como que a direita opera melhor online. Melhor do que a esquerda, embora a gente, como você trouxe, está galgando passos, está conseguindo uma evolução aí. Queria entender de você quais que são os acertos da direita para conseguir esse lugar de destaque e por que esse campo se dá tão melhor na internet, assim. Eu acho que a direita... Acho que tem algumas coisas que eu acho importante frisar. A primeira é que a direita conseguiu compreender que era um veículo de comunicação em massa antes da gente. Enquanto, assim, eu lembro muito do discurso da esquerda de que chegou o lugar onde que vai circular informações de forma livre, de uma forma onde que não vai ter senhores agora mandando, né? Eu cresci vendo o discurso de que 7 famílias controlavam e tinha a rede de televisões, enfim, a grande mídia brasileira estava concentrada na mão de 7 famílias. Hoje a gente pensa na rede mundial, né, do que são as redes sociais, estão concentradas na mão de 5 no mundo. Então, foi um processo de concentração. Existe um cercamento do processo da internet. E isso é importante para a gente entender. A direita conseguiu compreender isso antes. De que, como todo veículo de comunicação, você consegue levar determinadas informações, você consegue levar uma mensagem através disso. Você consegue através de uma sátira, de um meme, de uma piada. E também, falando sério, os primeiros influenciadores eram de direita, assim. Embora a gente veja que as pessoas que começaram a criar conteúdo primeiro eram de esquerda, eles não sentiam que ele era um ambiente para isso, era um ambiente só de diversão, a internet era brincadeira. E aí, toda vez que surge um veículo de comunicação, você é jornalista, você vai saber falar melhor do que eu, mas toda vez que surge um veículo de comunicação em massa, a gente tem 2 tendências, assim. O primeiro é você repelir. Então, você fala, surgiu... O rádio vai engolir o jornal, vai acabar com o jornal. Aí, quando surge a televisão, nossa, agora o rádio acaba, vamos boicotar a televisão porque a televisão não presta, porque a televisão não funciona.
E a verdade é que nenhum acaba com nenhum. Eles continuam coexistindo e retroalimentando de determinadas formas, assim. E aí, aí entra na segunda questão que eu acho que é interessante. A gente começou a ficar com raiva do meio, esquecendo que a nossa crítica não é ao formato em si. A nossa crítica é quem é os donos dos veículos de comunicação. É esse que é o ponto, assim. É, tipo, o meu problema é o Mark Zuckerberg. Não é existir rede social. Nossa luta não é uma luta contra existir aplicativos. A questão é, esse modelo de aplicativo está fazendo as pessoas se viciarem em jogos de aposta? Né? Qual tipo de ideologia está sendo pregada ali dentro? Então, assim, eu acho que a gente acabou perdendo um pouco o debate ideológico e a dimensão ideológica das redes sociais. Então, Flora, quando a gente olha hoje para Minas Gerais, isso é bem interessante, a gente vê os principais 2 nomes que estão na reserva, inclusive, aqui em Minas, não vão disputar o governo de Minas, que é o Nicolas Ferreira e o Cleitinho, que tudo está indicando que vai retirar também a candidatura, são 2 figuras que nasceram nas redes sociais. E isso tem, no mundo inteiro, assim, crescido, e no Brasil como um todo. Você pega assim, a lista dos deputados mais bem votados. Isso significa que a rede social consegue produzir, e aí que leva o que eu acho que é o mais interessante de todo mundo aqui saber, é a aproximação que a rede social faz você acreditar que você tem. Enquanto para você conseguir fazer com que determinado veículo de comunicação segmentasse um público, então, assim, vamos colocar nos anunciados determinada coisa e vamos torcer para aquele público dele ver. Vamos colocar no Ratinho, que é um programa mais popular, uma propaganda de um produto que seja um produto mais barato, porque a gente acredita que aquela galera... Isso é um tipo de segmentação. De manhã, que é a Ana Maria Braga, a gente coloca pro eletrodoméstico, que a gente acredita que é a mulher que está assistindo. É uma segmentação. Agora, a segmentação que a gente tem é de veículos que conseguem ter mais de 5 mil traços psicológicos da gente. Perceba, não é características nossas. É traço psicológico. Eu tenho certeza que qualquer ouvinte que esteja assistindo, se pedir para ele citar 30 traços psicológicos, ele vai ter dificuldade. Porque eu não estou falando do que você gosta, eu estou falando de quem você é. O que te move enquanto pessoa. E isso é o poderio que hoje as redes sociais têm. Então, esse processo de segmentação é muito interessante. Eu lembro que quando surgiu as primeiras coisas, assim, existia uma dificuldade da gente conseguir entender isso. Assim, por que determinadas pessoas estão acreditando em coisas que pra gente é tão anormal, é uma piada? Por que isso é tão engraçado pra gente e para essas pessoas não? Poxa, eles acreditam mesmo que vai ter um kit gay? Né? Tipo assim, pra gente é uma grande piada. Só porque é uma peça publicitária que não foi criada pra gente. E a gente teve esse gapzinho de conseguir identificar, sabe? Então, é muito bem pensado, no final das contas, né? É assim. muito bem pensado. A direita tem o dinheiro. E o dinheiro é o que controla, historicamente, esses veículos de comunicação. E eles tinham esses pensadores para estar por trás e conseguindo refletir sobre como criar esse ecossistema dentro desse novo modelo de comunicação que estava surgindo. Tá certo, Laura. E aí, mas, enfim, por outro lado, como você trouxe, a gente conseguiu avançar em grande parte aí, não chegar ao ponto que eles estão, mas avançar, melhorar na nossa atuação. Queria que você trouxesse pra gente um pouco que acertos a gente já tem também, para não ficar só no pessimismo, né? Mas, assim, que também ainda precisa aprimorar, que você enxerga enfim, que já está na mira e que a gente precisa passar a aplicar melhor. Em todos os lugares que eu estou dando entrevista esse ano, eu estou focando numa coisa, Flora. As pessoas precisam entender que comunicador de esquerda não vai ser a Virgínia. Não tem como. Tipo, não foi criado para isso, pelas plataformas digitais. É um problema sistêmico. Mas isso não significa que não é possível a gente conseguir fazer uma disputa dentro desses espaços. O Brasil, de fato, está fazendo. A gente está fazendo. Eu acho que o principal acerto que eu acho que a esquerda tem tido, e aí eu estou falando da esquerda de uma forma bem genérica aqui, sabe? Assim, de uma forma bem ampla, a gente tem conseguido observar as redes sociais e compartilhar os conteúdos nossos.
Antes eu lembro que era, tipo, a gente pegava um vídeo de um cara e falava, olha que absurdo. Você não fazia um contraponto, você só estava ajudando a impulsionar aquele conteúdo e chegar a mais pessoas. E agora tem uma visão mais crítica, uma leitura mais crítica de rede social, né? Tem sido organizados grupos de WhatsApp, isso é muito importante. Quando a gente fala de segmentação, o WhatsApp no Brasil é o principal veículo de segmentação de público. Então, é ali que você vai consolidar a ideia de comunidade, que é uma ideia muito importante para pensar a rede social. Então, eu acho que a esquerda está começando num processo de construção forte de comunidade. Assim, eu acho que isso é muito bom. E eu acho que tem também os seus... não é um pessimismo, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar atento, né? Eu estava conversando agora, porque eu vou num desses debates, eu fui muito relutante em ir debate, porque eu acho que a gente tem que colocar no papel o que vai ser positivo e o que vai ser negativo, né? E existe muito desses veículos que a esquerda está indo para conseguir certa visibilidade nesse grande funil para entrar pessoas e conhecer o trabalho. E a gente esquece que na hora de ser boicotado determinada conta, acho que o chavoso da USP até hoje nem voltou. Assim, eu já tive as redes derrubadas, vários influenciadores de esquerda também, vai ser a nossa. A palavra censurada vai ser genocídio quando se fala na Palestina. Então, essa é uma escolha, eu não vou falar editorial, mas é uma escolha pensada em relação às redes sociais. Então, se eu for num canal agora e bate 2 milhões de visualizações, eu preciso pensar o que isso vai deixar de legado. Se na semana que vem eles vão poder levar uma pessoa que defende a ditadura. Então, por exemplo, eu estou vendo gente de esquerda em canal de Red Pill. Eu sou uma pessoa que fui vítima de um atentado causado e orquestrado dentro de comunidade Red Pill. Então, eu acho impensável a gente fortalecer esse ecossistema, porque, no fim das contas, quando a gente sair, a gente vai ter dado credibilidade, porque a gente vai ter falado, olha, é um espaço de debate. E quem vai estar lá para falar vai ser gente que vai estar defendendo coisas que é muito oposto da gente. E põe em pé de igualdade, de alguma forma, né, as opiniões, assim. Muito... É como se fosse apenas assim, você defender que mulheres não são vítimas de feminicídio, está no mesmo patamar do que você falar que tem que acabar com a desigualdade social. Entende? Assim, eu acho que a gente tem que fazer esse olhar crítico, assim, porque o algoritmo ele é muito obscuro. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas táticas que a gente caiu no passado que eu acho que não podem se repetir. E eu acho que está se repetindo. Eu acho que a gente está, de novo, fortalecendo esses espaços no lugar de ter mais espaços como esse daqui, que é de fortalecer os nossos, de ser movimentos como os nossos. Isso é muito importante. Bom, e aí, enfim, trazendo um pouco para a pauta desse ano, que a gente já está nesse ritmo, né? Embora ainda faltem 4 meses, esse ano a gente tem um ano muito decisivo na história do Brasil, porque tem tudo para ser a eleição mais acirrada que a gente tem notícia desde a redemocratização. Queria que você contasse para a gente como que você enxerga a importância dessa eleição, não só para o Brasil, mas numa disputa mundial. Cara, assim, eu cresci ouvindo que essa é a eleição mais importante, mas eu vou dizer, eu acho que essa é a eleição mais importante, assim. Todas as eleições, elas têm um limite muito claro, assim. Existe um limite institucional. O fato da esquerda não ser maioria no Congresso não é porque a gente é ineficaz ou porque a gente tem menos propostas interessantes, mas sim porque toda a máquina eleitoral foi constituída para que a gente não ocupe esses espaços, para que a maioria não seja de esquerda. Então, a nossa luta principal sempre foi nas ruas, e eu acredito que sempre será. Mas a gente vive um momento de uma ofensiva. Eu estava vindo para cá, acabei de ler a notícia em relação a outra tentativa de taxação do Donald Trump. E isso é uma coisa que está voltando. A gente pensou que isso era um fenômeno que tinha acontecido na década de 60 e que, pós as redemocratizações dos anos 90 ali, a gente teria... claro, os Estados Unidos seguia espionando, seguia interferindo, mas que isso seria feito em nome de uma certa liberdade, igual eles faziam no Oriente Médio, né? Onde eles invadiam e falavam, não, é porque a gente está querendo uma coisa melhor. Pelo menos com uma maquiagem. Tinha um sapatênis ali, sabe? Tinha um perfumezinho. E agora a gente está vendo um governo que, por exemplo, você vê a invasão da Venezuela, foi um processo de... Cara, eu vejo as pessoas criticando o Maduro, tudo bem, você pode não gostar do Maduro, mas você vai concordar comigo que é um problema muito grande quando
a queda desse presidente, a retirada desse presidente não está sendo na mão do povo venezuelano, está sendo uma decisão tomada de cima para baixo por um presidente de outro país que está fazendo um sequestro. Ele está entrando no seu país, sequestrando, bombardeando. Cara, pensar na América Latina sendo bombardeada há 10 anos atrás parecia coisa de outro mundo, Flora. Tipo, era uma coisa muito distante pra gente. Então, eu acho que ir pensando nessa construção eu vou chegar no porquê que é a pior lição, tá? Eu só dou muita volta, apesar de ser influenciadora aqui. É um problema que eu tenho com o meu trabalho, assim. A gente foi se construindo mundialmente desde a crise de 2008 um cenário em que não seria assustador o fato dessa interferência mais direta. Se a gente pega 15 anos atrás, a Venezuela tinha um IDH maior do que o do Brasil. Então, é fácil, a partir de bloqueios, de medidas, de sanções econômicas, você asfixiar um país. Ou você desumanizar um país com essas plataformas. Então, você começa a falar, são pessoas que comem cachorro, são pessoas que estão ali negociando lixo, são um problema porque elas estão vindo para o meu país. Você tira a humanidade porque, assim, você justifica o bombardeio. Você justifica um presidente ter sido tirado em exercício de função do seu país para ser levado, de uma deputada ser levada sem ter uma prova acusatória. Isso é extremamente sério. Quando você vira e fala, não, é porque ali é um país onde que existem só pessoas que se explodem. É fácil você construir um genocídio contra um povo quando você desumaniza esse povo. E o processo que a gente está vivendo é um processo de desumanização do território latino-americano. Assim. Está sendo construído isso. Vamos construir um muro para eles não entrarem. Agora vamos botar uma polícia que é uma polícia completamente de repressão. Agora vamos construir campos, porque eles não podem ficar junto dos outros presos. E aí nesses campos vão ter crianças dentro de jaulas. Então, existe um processo hoje que a gente vive que é muito importante. A vitória eleitoral nesse ano, ela simboliza uma conquista muito grande. Porque para a América Latina, México e Brasil sempre foram os mais fortes economicamente. O México tem muita dependência em relação aos Estados Unidos. E o Brasil tem feito várias alianças muito importantes. Quando a gente pensa na América do Sul, quando a gente pensa no BRICS, principalmente, assim, então... É muito importante essa vitória, porque ela é um símbolo de... Não vou dizer que ela impedirá um golpe no Brasil, tá? Porque eu acho que a gente não pode dizer isso, a gente não tem essa confirmação de que isso seria impedido. Eu acho que isso, inclusive, é uma pauta a ser debatido dentro da esquerda, como é que isso vai ser lidado. Mas é importante a gente pensar que, cara, a gente está num contexto em que todo mundo pensava que estava com uma eleição ganha agora e a gente perdeu. Né? Na Colômbia não é que a gente perdeu aqui. Está completamente acirrado, está um processo muito difícil. E é isso, assim, uma vitória no Brasil demonstraria, neste momento, não só a ideia de que a gente está defendendo uma pauta popular, mas sim a segurança de determinados países, como, por exemplo, a própria Venezuela, que o Brasil segue tendo uma boa relação, Cuba, que está vivendo um processo de colapso gigantesco. Eu acho que desde a década de 90 a gente não vê algo tão violento. Então, tem uma missão internacionalista nessa eleição. É um componente que entrou com tudo, assim. No Chile, a gente também escapou das nossas mãos, assim, esse processo. Então, é um momento de que ser latino está em alta. E quando a gente precisa reafirmar que a gente é latino, a palavra exerce também a ausência. Então, é porque isso está sendo negado. Essa identidade está, de alguma forma, sendo atacada. E, querendo ou não, o Brasil é muito importante também pensando em recursos, né? No final das contas, a gente está controlando aí grande parte da reserva de terras raras, que inclusive foi o que o Flávio Bolsonaro foi lá oferecer para gringo, né? Então, assim... E aí eu acho que é interessante pensar que a gente tem o Mark Zuckerberg, que ao responder um tweet falando que ele estava financiando golpes na América Latina, falou, daremos quantos golpes forem necessários, enquanto ele falava sobre a importância do lítio. Então, assim, a gente aqui em Minas falando sobre como que a mineração tem sido importante, como que essas pedras e essas tecnologias de energia são necessárias nesse momento, é muito importante. Assim, o Brasil tem um papel fundamental
É isso, no final das contas, acho que no último Visões Populares, para quem ouviu, né, para quem se lembra, foi dito muito isso. Se tem bomba para ser jogada na cabeça de criança palestina é porque tem mineral raro que está sendo usado e que pode estar sendo explorado daqui para frente aqui no Brasil, enfim, sem dar nenhuma contrapartida. Então, para o nosso ouvinte que quiser se aprofundar aí nesse tema, vale ouvir o último Visões, a gente tratou bastante sobre isso com o Silvio Neto. Bom, e aí, enfim, a gente tratou até aqui de como que as redes sociais não são neutras, né? Isso já estava muito claro, mas acho que isso ficou muito mais escrachado com a presença dos donos dessas 5 grandes empresas aí na posse do Donald Trump nos Estados Unidos. Então, acho que isso é isso. Eles tiraram o sapatênis, como você comentou. Foi um marcador, assim. Foi um marcador. E aí, diante disso, você trouxe um pouco já da possibilidade de interferência por parte dessas redes sociais. Como que isso pode atuar aqui no Brasil, né? Assim, para além de uma interferência direta militar, eu acho que em todas essas eleições da América Latina tem sido muito debatido esse processo de interferência a partir das redes. Como que isso tem bagunçado aí o processo eleitoral. E se você acha que tem alguma forma da gente se proteger, se blindar contra isso? Sim, sim. Mas a gente tem que entender, tipo, os limites de tudo isso, assim. Primeiro ponto é que a Meta, depois do escândalo da Cambridge Analytica, que foi um escândalo que deixou muito claro que a venda de dados pessoais para projetos eleitorais, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, eles tentaram, por um tempo, ter uma postura mais... nós somos a favor de democracias e de pautas. E isso ficou muito claro, com o fim desses processos, que não seria o discurso oficial dessas redes de agora para frente. Eles estão deixando muito claro. E, de novo, eu acho que é importante a gente deixar como marcador social que isso tudo é reflexo de uma crise econômica. O capitalismo tem crises econômicas cíclicas e é muito interessante aqui os patrões ter feito um pato falando nós não vamos pagar o pato. O que nós estamos vendo hoje é uma luta à escala mundial, dentro da luta de classes, para ver quem que vai pagar o pato dessa crise do capitalismo. E as Big Techs, elas têm um papel fundamental dentro desse processo. Foram fundamentais para a vitória do Trump, para o crescimento da extrema-direita no mundo inteiro. E isso se dá porque o mecanismo das redes sociais, elas estão pensando de novo nesse conflito. As respostas rápidas para problemas complexos, obviamente, também facilitam muito. Quando você tem um limite de caracteres de 150, um tempo de 3 minutos para fazer determinado vídeo, você está explorando ali determinadas ideias. E outra, de novo, se você tem dinheiro, você vai ser também beneficiado nessas redes. A gente viu que Nicolas Ferreira investiu, se eu não me engano, 700 mil para um único Reels dele ter a circulação. A gente tem, inclusive, aqui no Brasil de Fato, matérias muito interessantes falando sobre como é o financiamento da Brasil Paralelo. E esse valor de 24 milhões, gente, é absurdo, sabe? É 24 milhões para divulgar um conteúdo de YouTube. Assim, é um dinheiro tem muito... algum interesse, né? Tem algum interesse nisso. É ideológico. A gente não pode falar que eles estão querendo dar aula. Só que, ao mesmo tempo, existe na internet essa falsa ideia de proximidade. Então, você sente, essas coisas são ocultadas e fica parecendo que é um amigo seu te dando uma opinião sobre determinada coisa. De novo, eu gosto muito desse exemplo. Você vai ver a Virgínia, que hoje é a maior influenciadora no Brasil. Ela acorda todo dia, ela mostra a rotina. Ela coloca lá, são 8 da manhã, eu estou indo escovar meu dente, acabei de acordar. Estou indo acordar meus filhos nesse momento, estou tomando café. Quando ela aparece para te mostrar um batom, você sente que é sua amiga te indicando um batom. Porque cria um sentimento de proximidade que você não tem da atriz da Globo. Você não tem isso quando o Faustão te manda comprar um móvel ou alguma coisa. Então, as redes sociais, ela potencializa esse poder, primeiro porque ela opera e ela precisa disso, porque ideologicamente seus donos precisam desse tipo de modelo. Isso é importante para eles. Você falou sobre as terras raras. O Elon Musk, ele tem empresas no mundo inteiro. Para ele é importante a exploração de lítio, de vários outros minerais que fazem os carros elétricos, por exemplo, da Tesla, rodar. A gente tem o Mark Zuckerberg, que uma das principais
pautas de crescimento das redes sociais dele é a descrença nos veículos de comunicação tradicionais. Então, quando o Donald Trump assina um decreto falando que vai investir na internet, porque isso é uma forma de disputar a narrativa com as mídias tradicionais, você tem um interesse de classe desse dono desse veículo de comunicação. Então, assim, quando você fala que as redes sociais não são neutras, elas não são neutras mesmo. Assim, elas têm esse funcionamento. E eu me perdi na pergunta. Isso, se tem algum jeito da gente se blindar, assim, para além disso. Eu acho que a gente precisa de, primeiro, ter essa consciência e de entender que dentro desses limites das redes sociais, o que é possível e o que eu acho que é o mais interessante da gente fazer é a construção de comunidades. Eu acho que é a brecha que a gente conseguiu encontrar. Porque a esquerda tem uma coisa que a direita não consegue ter. A gente fala as coisas com certa profundidade. E voltou agora a crescer os vídeos longos. E isso está mostrando, isso está sendo importante. Porque as pessoas estão vendo assim, cara, mas essa pessoa não sabe do que está falando. Tipo, antes você viu o Danilo Gentili falando, o Paulo Freire é péssimo porque diz que Eva viu a uva. Hoje eu consigo, em tempo real, fazer um vídeo com 5.000 visualizações falando aqui o texto do Paulo Freire e ele está criticando uma cartilha que tinha Eva viu a uva. Danilo Gentili não leu Paulo Freire. Sabe? Tipo, eu consigo fazer uma coisa dessa. Então, eu acho que mostrar o contraponto é um papel fundamental, assim, é uma tarefa da esquerda. Segundo, mostrar um rumo de ruptura. A gente não está numa mudança de época, a gente está numa mudança de era. Isso é muito importante, assim. O pensamento mundial está mudando, as tecnologias estão mudando e as pessoas precisam de algo que esteja para além do debate de defesa da democracia ou de soberania em abstrato. A gente precisa de mostrar o que isso significa. E eu digo mais, assim, tipo, por exemplo, eu cresci e democracia para mim era uma pauta muito flutuante, era muito distante. Tipo, lá em Ribeirão das Neves, nunca parou de ter tortura, nem beco. A gente sempre teve medo de determinados grupos, como a polícia, do tráfico do outro lado. Então, assim, tem grupos sociais que essa nuance, essa binaridade do que foi o processo da redemocratização não funciona, sabe? Falar, por exemplo, de defesa, de educação de uma forma muito abstrata é difícil, porque as pessoas queriam estar trabalhando naquele momento. Muita gente não via na escola como um fator realmente de ascensão. Porque na geração anterior tinha tido um processo de ascensão muito grande. Eu cheguei no governo Dilma. Você tem a mesma idade que eu, você sabe do que eu estou falando. Assim, tipo, a ideia de que o que a gente está fazendo é uma defesa do sistema é ruim para a esquerda. Então, eu acho que é importante essa postura de ruptura, porque, historicamente, quem rompe é a gente. Historicamente, quem defende o sistema são eles. Eles são parte do sistema. Como que a gente deixa a galera falando sobre facções e dominar o debate quando a gente tem provas de latifundiários fora, envolvidos em escândalos com essas facções? Quando a gente tem na Faria Lima empresários cobertos disso, sabe? Quando a gente tem aqui em Minas, por exemplo, um governador que vive enchendo a boca para falar do MST, enquanto a família dele está fazendo ocupação ilegal para ter... Sabe? Tipo assim, a gente tem a verdade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente da esquerda tem repetido com certa frequência, nós comunicadores, porque a gente percebeu que funciona, não é um slogan. É real. Assim, se você pega os dados e mostra, não tem como a gente perder. Agora, a chave da comunidade é essa, porque o que define a esquerda historicamente é muito esse processo de estar na rua, de estar em encontro, de estar em reunião, de conseguir mobilizar. E dentro dessa correlação de forças, a gente teve, dentro desse último governo, a galera da direita falando a gente não dá um passo para trás no que a gente quer. E a esquerda falando, ok, é uma frente de coalizão e alguém com a caneta vai resolver. E a gente precisa de tirar da caneta. E isso a internet é útil. As últimas grandes mobilizações todas começaram pela internet. O processo do VAT começou pela internet. O processo do tsunami da educação e as manifestações de 2013. Então, veja só, eu estou pegando coisas de 10 anos para cá. As grandes mobilizações do Brasil começou com a internet. E hoje isso é mais fácil de fazer, porque a gente consegue fazer com um processo de mobilização. Por que a direita não está colocando as pessoas na rua ainda? Porque eles vão colocar.
porque eles sabem que nesse momento esse território ocupado pela gente seria muito prejudicial para eles. A correlação em relação às pessoas que se dizem militante e as pessoas na época do Aécio que vestiam para combater a corrupção, principalmente com o escândalo do Master, é diferente. Então, eu acho que a forma que a gente tem de fazer isso, assim, sendo mais prática, todo mundo que está assistindo isso e que está numa candidatura ou está dentro de um movimento social, você precisa de construir grupos de WhatsApp fortes, com pessoas diversas, com pessoas que não necessariamente concordam com você, com pessoas do seu bairro, e que esses grupos sejam ativos para falar sobre questões reais, assim. Esses grupos vão ser muito importantes no processo eleitoral, para desmentir fake news que vai chegar até eles, para mandar conteúdo nosso que vai chegar até eles, pensado, porque uma pessoa que está lá em cima nunca vai conseguir entender como é a produção de conteúdo para Juazeiro do Norte ou qual que é a demanda que está acontecendo nesse momento em Ribeirão das Neves, num bairro tal. Isso é a gente, porque a gente está aqui na base. O que aquele acampamento, nas reuniões, as pessoas estão mostrando mais infelizes. Então, a gente consegue entender isso. Se tornar todos, a gente está num processo de que todos se tornam produtores de conteúdo. Some um pouco a figura do influenciador grande e entra a ideia dos micro-influenciadores. E nisso a gente ganha. Porque a gente tem mais histórico de acumulação, de organicidade do que a direita no Brasil. Então, acho que um pouco num gancho com isso, também trazendo um pouco para a sua relação próxima aí com o MST, para o seu histórico, ultimamente andei vendo muitos influenciadores dentro dos territórios do MST, então jovens que estão ali no mutirão, ou que estão... E aí, ainda que seja para pouca gente, para quem está ali no cotidiano, hoje a gente fez o mutirão tal, assim que a gente implanta tal coisa. Mas, para além disso, pensando um pouco nessa organização do WhatsApp, que já é uma organização orgânica que acontece no MST, Sim. Pensando nos territórios, nas instâncias, a gente tem essa construção de muitos grupos. Enfim, queria que você trouxesse com tudo isso um pouco da sua vivência ligada ao movimento, mas também do potencial de criação desse ecossistema que isso pode, enfim, funcionar como exemplo para a gente, talvez para outras organizações. Cara, eu tenho muito orgulho. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque é claro que eu tenho um viés aqui, né? Eu tenho muito orgulho do MST, assim. E eu acho que na comunicação dos movimentos sociais a gente tá entre os melhores, assim. Eu acho que o Brasil, de fato, é uma experiência incrível de mostrar, assim, tem, claro, os outros movimentos que ajudam a compor, a construir, mas que conseguiu entender e fazer muito rapidamente essa mudança para a era digital também, compreender como que seria feito e ter essa questão ampliada de chamar várias pessoas de grupos diferentes para poder escrever sobre. Eu acho isso um acerto absurdo. O MST, ele é um movimento que ele conseguiu se consolidar, ao meu ver. O nosso diferencial é porque as pessoas veem resultado. Elas olham e falam, pô, esse movimento conquista. Tem 500 mil famílias que fazem parte do MST. Não é 500 mil pessoas, é 500 mil famílias. E é um movimento que nunca abriu mão das suas bandeiras. Então, eu lembro quando o Lula falou que hoje o sem terra não é bruto como antes que invadia a terra. Cara, o movimento correu para poder... Não, se você não tem ocupação, você não tem produção. Então, é uma defesa das bandeiras, uma defesa do... Não, tem um motivo. A gente vai ocupar e a gente vai explicar o porquê que se ocupa, o porquê que é importante para o Brasil existir ocupação. É um movimento que é radical, mas ele não é infantilizado. Ele consegue compreender muito bem a política que a gente está e o pé onde que a gente está pisando o pé. E eu acho que isso é essencial nesse momento. Assim. A gente tem pesquisas que mostram... É uma pesquisa eleitoral, mas eu acredito que para o movimento social isso é muito mais forte. Que mostram que as pessoas têm declinado muito da ideia de centro. Discursivamente do centro. As pessoas... É aquela frase da Bíblia, sabe? Que eu quero quente... ou frio, morno, eu vomito. Eu estou citando aqui a Bíblia para falar de comunicação e de MST. Porque o MST não é morno, cara. O MST é quente. O MST é quente. E eu acho que é isso, assim. A gente não pode abaixar as bandeiras. É o momento de mostrar o que nos difere dele. O porquê que a gente defende essa pauta. Mas vocês defendem bandido. A gente
mostrar o porquê que a gente não defende bandido. Como que você vem com o discurso de falar que a gente defende bandido? Quem tem... Manda aí o áudio. Igual um cara veio me falar assim, mas o Lula teve contato com o Vorcaro. Eu falei, nossa, sério? Me manda o áudio dele pedindo dinheiro pro Vorcaro após um escândalo de corrupção. Me manda, eu tô te esperando. Eu apago meu vídeo na hora. Me manda. Não, porque a privatização faz o Estado ser eficiente. A gente já consegue provar por dado que não torna. A mineração deixa o lugar... se acabar com a mineração em Minas, acaba Minas Gerais. Os dados mostram que não. Os dados mostram que 1% dos empregos só são da mineração e 2% dos impostos. Então, tipo assim, quando a gente pensa no PIB de Minas Gerais. Então, a gente consegue realmente contrapor mostrando a verdade. E o MST, eu acho que de uma forma muito orgânica, justamente por ser um movimento de comunidade, um movimento que sempre prezou muito pelas reuniões presenciais, de estar dentro dos territórios, de estar dentro dos espaços, tem conseguido, de uma forma orgânica, fazer essa transição e mostrar para os militantes, estar em conjunto de uma forma muito bem feita. Assim, você pega as marchas do MST, como que em manifestações do MST está muito bem colocado em blocos. Agora, as candidaturas do MST, como que as candidatas têm se colocado de uma forma assim, muito importante, que é, quando você entra na rede social, Flora, você está entrando dentro de um grande supermercado. Uhum. E quando você quer comprar uva, você vai ao balcão de uva. Se eu ir para lá e tiver um maracujá, eu não vou comprar o maracujá. Eu quero a uva, eu vou ficar decepcionada. Uma coisa que o MST entendeu quem está indo atrás do MST quer a luta, quer a força, quer entender como funciona o movimento. Por isso as experiências de vivência são tão importantes. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente pensa que quando a direita cresce, a gente precisa recuar, e o processo é o inverso. Uhum. Principalmente com pessoas da minha e da sua idade. Assim. É uma galera que clama por uma opção que seja viável e de ruptura. Tá certo. Bom, e aí para fechar, então, nossa entrevista, recentemente você teve na Venezuela, que, como a gente trouxe já ao longo aí da nossa conversa, né, é um país que sofreu um golpe muito duro agora com o sequestro do seu presidente e da primeira-dama, deputada. Queria que você trouxesse pra gente como que foi a sua experiência lá e você volta com que visão sobre a Venezuela pro Brasil. Cara, foi muito importante. Primeiro porque, assim, é difícil falar isso, mas são pessoas. Porque eu acho que a gente viveu um processo tão forte de desumanização da Venezuela que era muito legal conversar com as pessoas sobre esporte, eles virem perguntar coisas sobre a seleção. Será que o Brasil ganhou Hexa? Ai, fazendo piada com a gente, sabe? Assim, tipo... É bem interessante, porque é um povo querendo viver. É um povo com as suas demandas, que teve suas questões, então está enfrentando problemas, a gente não pode ignorar tudo isso, mas a gente precisa, o nosso papel é mostrar o porquê que esses problemas existem. Não é negar que existe. Cuba está passando apagão nesse momento, a Venezuela passou por momentos muito difíceis de escassez de algumas coisas, mas por que isso foi causado? O que gerou isso? Qual que é o poder de um bloqueio econômico? E quando a gente pensa nisso, o Brasil parou e entrou em colapso completamente depois que o abastecimento de gasolina diminuiu. Então, o que seria? Será que a gente aguentaria 20 anos de um processo de encrudecimento da política externa? Ou Cuba, que está quase 70 anos nesse processo? Uhum. E não é difícil, basta ver que um interesse só dos Estados Unidos, diferente da gente, é o suficiente para eles quererem arranjar desculpa. O que eu entendi na Venezuela é que a gente tira conclusões muito precipitadas. Por exemplo, eu acho que eu tenho visto a esquerda falando de uma forma, e aí, de novo, a esquerda de uma forma genérica aqui, que o que está acontecendo é que conseguiu tudo, entregaram Maduro, e agora a vice-presidenta está lucrando com isso, e ela está entregando tudo. Cara, não, indo lá eu percebi que não, é um país que foi atacado por drone, por um país que nesse momento está praticando genocídio contra um outro povo, enquanto o mundo assiste calado.
E é como se botassem uma arma na sua cabeça e falassem, passa o petróleo. O que se pode fazer? O que está sendo construído? O que eu sei é que a Venezuela, ela tá de pé. O modelo bolivariano tá de pé. Será que a gente estaria de pé dentro de um negócio desse? A gente caiu num golpe em 2016 da história recente do Brasil por muito menos. Então, assim, eu entendi também a importância da consolidação da força popular. Eu tive nas comunas, foi uma das experiências mais bonitas, assim, na Venezuela. Não sei se você já foi, assim, Ainda lindo, não, mas... é lindo. Porque me lembra muito o projeto da Minha Casa Minha Vida, assim, que é para as pessoas que estão em área de difícil acesso à moradia e tudo mais. E aí, só que dentro desses espaços das comunas, eles têm reunião política, formação política, estudo para as crianças, muitas quadras esportivas, eles têm espaço deliberativo, eles fazem reunião. Me lembra um pouco o assentamento do MST, sabe? Assim, o jeito que a gente faz das assembleias e tudo mais. E eles tomam as decisões coletivas, assim. Existe uma clareza deles, o porquê que um grupo, porquê que os familiares deles não tiveram acesso à faculdade e eles tiveram. Não foi mérito. Foi também meu mérito, mas existiu um processo que nos fez estar nessa posição. Eu ouvi muito isso. Tipo, teve políticas públicas. Então, eu acho que o que eu entendi da Venezuela é parar de consumir tanto a mídia hegemônica e principalmente a internet em relação a isso. E é bem interessante, assim, só para concluir, eu vou soltar agora um vídeo que é com 8 cubanos, né? Entrevistando 8 cubanos. E eu acho mega interessante, porque como que surgem essas fake news, assim. Uhum. Eu fiz uma viagem a Cuba há 2 anos e uma amiga minha tinha acabado de almoçar. E eu falei, amiga, vocês têm algum lugar barato pra gente ir, tipo, onde cubanos comem tranquilamente, tipo, no dia a dia, quem trabalha? Ela falou, amiga, te levo na hora, tal endereço, te encontro lá, vou depois do trabalho. Ela já tinha almoçado, tava toda feliz, arrumada, bonita, claramente saudável. E tem vídeo com mais de 1 milhão de visualizações, porque ela não estava almoçando junto da gente, de que ela era uma pessoa passando fome. Tipo, a Laura comendo na frente de uma cubana. Então olha como que é feito. E as pessoas acreditam, de fato, que essa menina, que essa amiga minha, que depois continuou no vídeo, continuou aparecendo, é uma pessoa nessa situação. Então, o que eu percebi é que muitas coisas que a gente percebe da Venezuela, elas são fabricadas muito propositalmente para que quem defenderia o Maduro, ele estando nessa posição de maluco que foi colocado nos últimos tempos? Quem defenderia? Uhum. Qual é a explicação que a gente tem para um país como a Venezuela, que é a maior reserva de petróleo do mundo, com muitas terras raras e com muitas pedras preciosas, não está inserida no BRICS? Flora, qual que é a justificativa para isso? O Brasil ter barrado. O Brasil ter barrado isso. Então, assim, eu entendi que eles não querem ver a gente autônomo, eles querem a gente de joelho. Não era, em momento nenhum, por uma questão de que a Venezuela, agora vão melhorar a vida para eles verem e serem contra o chavismo. Não é esse o processo. O processo a gente é uma colônia. É isso. Não acredite que vai ter, como na década de 60, um processo do Chile ser um negócio, vamos investir muito no Chile para a América Latina ver como que o liberalismo dá certo. Isso não vai acontecer. E mais do que isso, a gente não é um país nórdico, onde que eles investem dinheiro para barrar processos de esquerda. Aqui é o lugar onde que eles instauram ditadura militar. Uhum. Então, acho que a Venezuela foi, para mim, um lugar onde que eu relembrei isso, assim. Tipo, eu entendi. Falei, poxa, é mesmo, tá muito vívido na nossa mente isso tudo. É isso que tá em jogo, né? É isso que tá em jogo. Tá certo, Laura, era isso. Queria te agradecer muito a participação no nosso primeiro, sexto Visões Populares em Vídeo. E aí a gente se vê, então, na próxima semana com mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam, como você já sabe, sempre às quartas-feiras, seja no canal do Spotify, do Visões Populares, no YouTube do Brasil de Fato MG ou na Rádio Autêntica Favela. Queria agradecer a sua participação, queria agradecer também o Cindy Eletro pelo estúdio.
Eu quero agradecer pelo convite, é sempre uma honra estar aqui, tanto no Cindy Eletro quanto com o Brasil de Fato. E com você, Flora, eu gosto demais de você. Eu acho que cada vez mais a gente está preocupado com o tema das redes, é muito essencial. A gente está aqui em Minas Gerais pensando em como que a gente consegue fazer um processo de fortalecimento dos... A gente vai até lançar uma agência sobre isso para ajudar candidaturas de esquerda aqui em Minas Gerais. Então, é uma coisa que eu acho que na próxima semana já vai sair, porque a gente precisa realmente dominar formato, a gente precisa entender como funciona o algoritmo e a gente precisa ocupar esse espaço sem ter a ideia boba de que isso vai resolver. Isso não vai resolver, mas é uma frente de batalha importante que hoje tem ditado as eleições no mundo. E aí é isso, assim, agradecer demais. Quero que você saiba que assim que vocês precisarem, é só me chamar, é só me gritar que eu vou estar aqui com vocês. Perfeito. Então, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo YouTube, já curte, já comenta por aqui o que você achou da entrevista e compartilha com quem se interessar, com quem quiser se aprofundar sobre esses debates, deixando também 5 estrelas aí para o podcast no Spotify. Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou quer mandar para alguém, é só procurar o Visões Populares ou o Brasil de Fato MG nas redes sociais. Até a próxima semana. Um abraço.